Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao tutorial de lançamento da planilha versão 5.3. Finalmente eu consegui concluir esse trabalho e vamos lá agora ver as novidades, tá? Para quem ainda não conhece o projeto, por favor, dê uma entrada no site lugigo.com.br e você baixa essa versão, no caso, né, Controle Financeiro 5, V05.3, mas os vídeos tutoriais você vai assistir desde o primeiro, porque basicamente a lógica de funcionamento da planilha se manteve a mesma, tá? O que mudou foi uma evolução natural, né? O projeto ganhou se auto-incorporou, ele ficou mais robusto e por causa disso você precisa aprender a usar a planilha, né, na sua base, para depois você então poder usar todas as funções. Então vamos lá olhar o que mudou da 5.2 para 5.3. Para quem já está utilizando as versões, já está utilizando as versões 5.1 e 5.2, tem um tutorial que ensina você a fazer a importação de um módulo que faz o salvamento de todas as informações da planilha, né, todos os seus dados no formato CSV, que agora a gente vai utilizar essas informações para poder importar. Ou seja, a partir de agora a planilha você não precisa mais copiar as informações de uma planilha para outra, como a gente estava, como tinha que ser feito nas versões anteriores. Você, por exemplo, para migrar da versão 4, da versão 3, da versão até mesmo da versão 5.1 para 5.2, você precisava pegar os dados que estavam na planilha atual que você estivesse utilizando e copiá-los e colar na nova planilha, na nova versão. A partir de agora isso acaba, tá? Você simplesmente, como aqui, você abriu aqui a planilha na versão anterior, quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Então você tem esses arquivos, a partir de agora são gerados esses arquivos. São 9 arquivos na versão primária, né, na versão 5.2, 5.1 está gerando 9 arquivos e a partir da 5.3 serão gerados 11 arquivos. Eu já vou mostrar tudo isso. Tá? Então, por exemplo, você baixou a planilha vai abrir assim, vazia, né, ela vai ter um texto aqui com algumas instruções iniciais e você precisa agora importar essas informações. O processo é bem simples. Com as informações salvas, né, com estes arquivos, você vai abrir a pasta onde estiver a planilha, tá? Tem que ser a pasta onde está a planilha principal. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou utilizando ela dentro de tutorial 5.3. Eu abri esta planilha, que é a planilha modelo. Então eu vou pegar as informações que estiverem lá no meu CSV que eu salvei. No caso, ó, a gente usou a pasta anterior, que foi o exemplo que eu dei, o exemplo que eu criei para mostrar. Salvar CSV, aí tem aqui a hora e a data. Então foi feito no dia 23/7/2017, no caso hoje, às 10 horas 41 minutos e 56 segundos. Ele vai salvar sempre nesse formato. Então ele cria uma pasta dentro da pasta CSV com a data e hora, que é exatamente para que você garanta que sempre você terá sempre a versão mais atual. Tá? Então a gente copia todos os arquivos, tá? Os arquivos CSV você vai colocar na mesma pasta, no mesmo diretório que estiver a sua planilha. Então é só colar. Prontinho. Aí você vai na planilha novamente e você virá em configurações. A partir de agora em configurações você tem aqui, ó, o importar CSV. Tá? Na parte da planilha 5.3 você tem este botão aqui. Pode ver aqui, ó, pode verificar aqui, ó, lançamentos está vazia, contas está vazia, cartões está vazia. No meu caso, o RCDVC continua vazia, tá? No meu caso aqui não tive nenhuma... eu não tenho nenhum dado, né? Eu não uso essa parte, isso aqui foi uma solicitação. Peço novamente, aqui aproveitando a oportunidade, quem for utilizar a parte do RCDVC, que é recebimentos de débito, voucher e crédito, inclusive cheque também, você pode fazer aqui sua organização de cheque, é importante que, se você tem interesse em utilizar esse recurso, que utilize ele e verifique na planilha de atualização 5.1, se eu não me engano, agora eu estou aqui sem essa informação, mas eu tenho um vídeo que mostra a atualização para a versão 5.0, 5.1, uma coisa assim. Lá eu lancei essa seção, né, que seria no caso essa planilha RCDVC, e nela eu ensino lá como utilizar esse recurso.
Então, eu preciso de um feedback. Eu preciso que alguém que use isso, que verifique se esse modelo que eu disponibilizei, se ele realmente funciona, se ele é legal, se ele funciona certinho, se dá certo mesmo, tá? Seria importante aí que se alguém estiver utilizando e puder me dar esse retorno, até para que eu consiga melhorar, corrigir eventuais problemas, tá legal? Então fica aí a dica. A planilha de relatório não tem nada, né? Ela nunca vai ter nada, porque ela gera o relatório e você imprime ou gera PDF dele. Configurações. Em configurações eu tenho aqui, ó, a parte de cartões, que são cinco disponibilidades, né? Você pode utilizar até 5 cartões. Também você pode utilizar 5 contas. Você pode utilizar até 18 cartões de recebimento, que vai ser utilizado na planilha RCDVC. Na planilha 51 e 52, lançamentos fixos tem 30 posições, tá? Então vai até o 30. Já na planilha 5.3 eu aumentei para 60, aí que foi uma solicitação de um usuário. Acho que ele tem bastante coisa lá, muita conta que ele utiliza, inclusive pelo que eu entendi, para uso empresarial, né? Ele tem uma pequena empresa, então ele está utilizando a planilha com esse objetivo. Se for necessário, me avisem que aí acho que dá para aumentar aqui para 90, 120, tá? No caso aqui, como eu já reestruturei toda a planilha e todo o código, fica mais simples eu fazer adicionar linhas aqui, tá legal? Tem também feriados, né, que você pode ter aqui os seus feriados, tem aqueles feriados nacionais, né, que isso aí já está padrão, mas tem os feriados estaduais e municipais, que é o que você vai adicionar aqui. Então ele também salva em CSV, isso aqui vai importar para você. O que mudou da 5.2 para 5.3, assim, foi a mudança mais radical, que era inclusive um erro que eu havia cometido logo desde o início, na verdade, que era utilizar aquele modelo de categorias e subcategorias vinculadas. Isso acabou trazendo muito problema na parte na parte de geração de relatórios. Mas aqui eu consegui corrigir, tá? Na verdade eu simplifiquei o projeto, de maneira que agora categorias e subcategorias é dividida basicamente em 2 colunas. Categorias e subcategorias, que serve tanto para despesas quanto para receitas, tá? Então aqui é você que vai organizar da melhor maneira. Isso que eu estou mandando aqui na planilha, tá? Essas 30 linhas, são 30 linhas aqui na parte de categorias e 85 linhas na parte de subcategorias. Acredito que isso aqui seja suficiente para atender aos mais variados usos, tá? E como eu disse, isso aqui é sugestão, tá? Você pode colocar aqui o que você quiser. Eu quero usar aqui, eu quero trocar esses nomes, fique à vontade, faça como for melhor para você. Isso aqui é livre, tá? E agora realmente é livre. Você cadastra aqui o que você quiser, da maneira que você quiser, da ordem que você quiser. E quando você for lançar em contas, você utiliza, né, essa classificação. E quando você for gerar relatórios também, você pode utilizar essas mesmas 2 tabelinhas para que elas façam como é que fala? Para que ele gere para você a classificação, para que você gere relatórios, a customização dos relatórios, ok? Ficou meio enrolado aqui, mas tudo bem. Basicamente é isso. Então, nesse caso aqui, da 5.1 não tinha como migrar as informações para cá, porque eu mudei estruturalmente isso aqui. Outra coisa importante aqui que é bom salientar é a maneira que você organiza essa categoria sobre categorias, tá? Eu pensei numa maneira mais simples que foi: você coloca aqui os nomes, né, das suas categorias e aqui os nomes das suas subcategorias. E para que você organize que elas apareçam para você, ou seja, a ordem que elas vão aparecer lá, no caso, por exemplo, contas, você pode perceber que aqui, a hora que eu chamo contas, ele vai aparecer, ó, casa, salário, despesas gerais, diversas obrigações, transporte. E quando eu venho em subcategorias também, ó, adiantamento, pagamento, salário, água, esgoto, enfim. Essa ordem é a mesma ordem que está aqui na planilha. E como é que você pode fazer isso de forma bem simples? Por exemplo, eu quero que outros custos, ao invés de aparecer aqui embaixo, vamos imaginar, é uma coisa que eu uso muito outros custos, ou eu uso muito devolução, eu uso muito diárias, enfim, não importa. Vamos pegar um que está bem aqui, ó, vou pegar férias, férias não. Fornecedores, você que trabalha, por exemplo, você vai utilizar a planilha como um usuário empresarial. Então você, obviamente, vai ter você vai usar muito a parte de fornecedores, né?
Então é importante que ela apareça aqui no início da lista, para que no que você clique lá, ela já esteja disponível visualmente ali. Você não precisa ficar, né, clicando para descer e procurar. É simples. Primeiramente, ela organiza por essa coluna de números, depois pelo nome, né, pela primeira letra do nome. Então, por exemplo, fornecedores, eu quero que ela apareça, sei lá, aqui embaixo de pessoal. Na verdade, eu quero que ela apareça embaixo de salário, por exemplo. Então, eu vou colocar em fornecedores o número 2, alterei para número 2, e venho aqui, ó, clico nessa setinha, classificar do menor para o maior. Pronto, fornecedores já ficou na minha terceira posição. Quando eu voltar em contas e que eu quiser utilizar o lançamento através da tabela, ó, fornecedores é a minha terceira opção. Já ficou bem mais simples de você lançar. E também na hora de gerar relatórios, quando eu vier aqui em categoria, fornecedores vai ser a minha terceira opção. Ou seja, facilitou essa interação, né? Esse até o próprio aprendizado. E, relembrando, você é que vai definir o nome que você quiser que apareça aqui. Tá? O que está aqui é uma mera sugestão. Você é que vai definir aqui o que você quiser. Tá legal? Agora vamos fazer então a importação. Basicamente é um processo extremamente simples e rápido, né? Pode ver aí. Aqui eu estou usando a máquina virtual, inclusive. Olha só, importou todos os meus lançamentos. Eu tinha lançamentos aqui no modelo, eu tenho um projeto de 5 anos, se eu não me engano, está aí, ó, 30/9/2021. Então, tudo que eu tinha lançado está aí, foi restaurado da maneira como tinha sido gravado na última versão da planilha. Ou seja, salvei a planilha pela última vez, gerei lá o CSV nela, me importei para aqui de maneira muito simples, muito rápida e praticamente sem nenhum tipo de delay, né? Coisa muito, você faz isso com muita rapidez e muita simplicidade, né? Você não precisa ter nenhum tipo de... Você vai ter mais agilidade no processo. Contas também, importou todas as contas. Cartões, todos os cartões que eu havia lançado está aqui. Se eu tivesse alguma coisinha RCDVC, estaria aqui também. Configurações, como você pode notar, ó, ele trouxe as contas, as datas, os dias, os valores que eu tinha definido, as contas que eu tenho, como estava cadastrado as informações para o receber, né, para o RCDVC, as informações de valores fixos. Aqui no caso ele trouxe as 30 linhas, para as próximas planilhas será 60 linhas, tá? Porque tudo isso agora é automático. Trouxe aqui também todas as minhas datas de feriado, né? As nacionais é padrão, mas você deve ter aqui aquelas suas datas específicas aí do seu estado e da sua cidade. Legal? Para as próximas versões, ou seja, a partir de agora, a planilha a 5.3, ela gera também essas 30 linhas, então ela vai gerar essas 30 linhas aqui de categorias e ela vai gerar também as 85 linhas de subcategorias, tá? Então isso vai facilitar também para você, na hora que sair a versão 5.4, 5.5, se for o caso, bastará fazer esse processo. Você copia aqueles arquivos, né, que no caso a partir de agora são 11, você copia eles, coloca dentro da pasta do mesmo diretório da planilha e vem aqui e clica em importar. E ele faz o processo todinho automático para você, você praticamente nem vai perceber mais esse delay. Também é importante porque, por exemplo, imagine que você lançou seus dados tal, e na hora que você salvou, aí você abre de novo a planilha deu pau, ela corrompeu. Infelizmente isso acontece com uma certa frequência com o Excel, né? Ele gera um erro, enfim. O Excel dá uns probleminhas aí. E você fala, poxa, perdi tudo aquilo que eu havia lançado. Não. Na partir da 5.3, eu automatizei o processo de salvar em CSV, tá? Inclusive eu criei aqui, ó, você vai perceber que agora aqui nas configurações gerais existe uma terceira linha, ó, salvar CSV continuamente. Ou seja, cada vez que você mudar de planilha, então, por exemplo, eu estou mudando aqui nas planilhas, tá? Mudei de planilha, ele gera um CSV, tá? Com data e hora dessa atuação. Então, RCDVC, a planilha configurações, todas elas. Mudei de planilha, ele salva todas, tudo bem? Então, por exemplo, você imagina, você salvou, foi lá, lançou aqui um monte de coisa, depois você veio em contas e lançou, poxa, esqueci de salvar, deu pau, o computador desligou, não tem problema. Tudo aquilo que você fez antes de mudar de planilha, através da nova configuração, desculpem,
ele salvou, tá? Ele vai salvar. Então ele vai fazer isso aqui automaticamente, tá? Inclusive a partir de agora o botão backup ele se torna meio que desnecessário. Eu vou deixar apenas porque às vezes alguém gosta de salvar, tem várias versões, né? Então ele vai estar aí para essa finalidade. Mas tecnicamente ele não é mais necessário, tá? Você não precisa mais fazer o backup. Até porque continua sendo feito aqui, ó, o backup automático, ou seja, toda vez, toda primeira execução no dia da planilha, ela automaticamente gera um backup. Porque é também para você que não precisar ficar fazendo aquela constante essa restauração. Apesar que, como vocês puderam ver agora, o importar CSV é extremamente rápido e eficiente. Então, teoricamente, o fazer o backup automático também não seria mais tão necessário, tá? Mas essas funções se mantêm aí, até por garantia, por segurança, para facilitar e você ver qual é a melhor maneira que você usa a planilha, ok? Importante também que, por exemplo, se você usa muito, por exemplo, você vai usar a planilha o dia inteiro, por exemplo, principalmente quem usa como uma pequena empresa que for utilizar, você pode desativar aqui o salvar continuamente, porque mesmo que você não salve continuamente na mudança entre planilhas, ao salvar e ao fechar, ele automaticamente salva, ele gera também uma versão CSV, tá? Porque, como você deve imaginar, a cada vez que você muda de planilha, ele gera um novo conjunto de arquivos, né? Ele, dentro da pastinha CSV, ele cria uma pastinha com data e hora e os 11 arquivos referentes às informações da planilha, tá? Obviamente essa pastinha ela vai ficar gigantesca, facilmente você vai ter aí 1.500 pastas se você tiver um uso mais efetivo, né? Um uso mais constante da planilha, ela vai gerar muitos dados, tá? Você pode ir lá e apagar dentro da pasta CSV, você pode apagar todos os arquivos, todos os subdiretórios que lá estiverem, quantas vezes quiser, tudo bem? Aí fica aí uma manutenção tua mesmo, tá? Se você perceber que de repente a pasta está lá com 2.000, 3.000 pastas, você vai lá e apaga as últimas 1.800, 2.000, se for o caso, tá? Até por isso, entrou na planilha, ela já automaticamente vai gerar um salvamento automático em CSV, tá? E para fazer esse, por exemplo, eu não quero que ela salve continuamente, eu quero que ela salve somente quando eu salvar e quando eu fechar. Você clica aqui em cima, ele automaticamente ele não vai fazer o salvamento entre as mudanças de planilha, tá? Ele vai salvar somente quando você salvar ou quando você fechar. Nesse caso aqui, se acontecer, por exemplo, poxa, a máquina desligou, obviamente você vai perder até o que você tiver feito até aquele momento, né? Porque ele não está fazendo esse salvamento, vamos dizer, quase que simultâneo, ou seja, fiz uma modificação, entrei em outra planilha e ele automaticamente já fez um salvamento daquela última informação que eu alterei, ok? Então, basicamente, deixa eu ver aqui, ele tá, opa, deu algum problema aqui, eu vou ver isso depois. Ok, galera? Então, basicamente é isso. Espero que a planilha continue ajudando vocês a se organizarem financeiramente. Estou trabalhando forte aí para entregar o mais rápido possível a nova versão, que na verdade eu já quero ver se eu consigo para os próximos meses providenciar a primeira versão beta do programa, tá? Quem acompanha aí já deve estar sabendo que a planilha ela vai deixar a plataforma do Excel e vai se tornar um programa próprio, né? Um programa independente, tá? Obviamente isso leva tempo, eu preciso ainda modelar toda a parte estrutural de dados, que vai permitir, por exemplo, que hoje você está limitado a 5 cartões, a 5 contas, a somente 18 recebimentos, né, tipos, modelos de recebimentos, a 60 lançamentos físicos. Quando eu tiver isso estruturado em dados, na verdade vai ser contas ilimitadas, cartões ilimitados, toda essa parte que fica limitada pela própria estrutura do Excel, quando usando o banco de dados não terá essa limitação, tá? Inclusive aqui também, né, categorias serão ilimitadas, subcategorias serão ilimitadas, enfim. Eu acredito que vai ser muito mais eficiente, muito mais fácil, inclusive, de utilizar, tá? Vai permitir, inclusive, outras interações, outras funções e outros recursos. Mas peço a paciência de todos, já disse isso aí meio que em off para alguns, agora eu deixo claro para todos, né? Trabalho sozinho no projeto, né? É um projeto pessoal, tá? Isso aqui não tem nenhum patrocínio de empresa nem nada. É apenas uma forma de tentar ajudar também, da mesma maneira que me ajudou a criação desse projeto. Eu espero que eu possa ajudar vocês a
a se organizarem financeiramente, a se educarem financeiramente. Isso é muito importante, né? Principalmente na situação que nosso país vive hoje. Você tem que ter um controle muito sério de tudo que você ganha, de tudo que você gasta. Onde você gasta seu dinheiro, é importante que você tenha essa noção, até para que você tenha mais condições de se policiar e garantir aí para o futuro uma situação financeira mais confortável. Legal, pessoal? Compartilhem a planilha, compartilhem aí as suas experiências, divulguem aí nas suas redes sociais. Planilha é 100% gratuita, ela jamais será cobrada, tá? Mesmo quando virar um programa, ela não continuará sendo um software público e gratuito, tá? De código aberto, quem quiser pode fazer alterações aí nas suas planilhas, obviamente, quando vier as atualizações que forem que eu lançar, obviamente vai haver incompatibilidade, né? Então você precisa ter noção aí do que você vai fazer, nas modificações que você fará. Uma coisa que me foi solicitada aí pelo pessoal, primeiro se pode, né, remover esses símbolos, né, no caso, igual, por exemplo, eu tenho aqui o nome da minha empresa, né, eu gostaria de colocar o nome da minha empresa, tá? Obviamente, se você for fazer isso para seu uso pessoal, você pode fazer isso sem nenhum problema, tá? Inclusive é muito simples. Isso aqui é uma imagem que eu tenho, então você pode vir aqui, ó, tela de menu. Por exemplo, não quero mais essa imagem, você clica na imagem, deleta. Pronto, a imagem sumiu. Eu quero inserir uma outra imagem qualquer. Você vem aqui, ó, inserir imagens. Vou pegar uma imagem qualquer aqui, isso vai ser meio no improviso. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem interessante aqui. Aqui eu não vou ter. Eu vou ter alguma imagem. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso pegar uma imagem. Acho que eu tenho downloads aqui. Não tem downloads. Acho que tem uma imagem interessante. Tem aqui. Essa aqui, tá? Isso aqui é só para ilustrar mesmo, tá? Obviamente você não vai colocar aí, acredito eu que você não vai colocar a imagem de um cachorro, né? Apesar que não teria problema nenhum em colocar. Então, por exemplo, vamos pegar, eu quero colocar essa imagem aqui. Como você pode ver, pode ser qualquer imagem, tá? JPEG, GIF, PNG. Então você vai redimensionar a imagem, né? De acordo com que ela fique aqui. Uma imagem interessante, ó. Vou colocar aqui, ó. Prontinho. Troquei a imagem. Só isso. Tá? Prontinho. Está feito a mudança de imagem. Você tirou aquela aqui, colocou a sua. Aí você pode colocar aqui o nome da sua empresa e tal. Claro, né? Respeitando aí os direitos autorais, né, galera? Então, vamos pegar e colocar o nome da sua empresa e redistribuir aí, como se fosse propriedade. Tá legal? Mas você pode fazer isso aí com toda a planilha, pode substituir todas as imagens que você julgar necessário. Legal? Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado. E espero que vocês continuem dando feedback para que eu possa ir melhorando cada vez mais, achando os erros e reportando para mim. Tá legal? Acredito que seja só isso. Para quem está chegando agora, a primeira visualização dessa planilha, volta lá no meu canal no YouTube, tá? Eu vou estar deixando as informações aqui na tela. Você volta lá, assiste desde a primeira versão da planilha, como é que ela funciona, como é que você lança, assista a atualização 5.1 e agora a 5.3. Muito obrigado a todos, sucesso para vocês. Opa, pessoal, faltou uma coisa importantíssima aqui que eu acabei esquecendo, 2 pontos importantes. Por exemplo, poxa, se eu não quiser recuperar todos os arquivos, não tem problema, tá? Só os arquivos que você copiar aqui para a pasta principal, né, a pasta da planilha, é que será restaurado. Por exemplo, vou chamar aqui a planilha novamente. Pode ver, ela continua vazia, né? Eu não salvei. Aí, por exemplo, poxa, deu um problema na minha planilha só só cartões deu problema. Eu tive que apagar, perdi, apaguei acidentalmente. Poxa, legal. Então eu quero restaurar só cartões? Fácil. Você vem aqui no caso, na planilha, cartões é qual? É a Sicredi, tá? Então você virar lá, você vai nela e nós vamos copiar somente a planilha Sicredi. Mas eu quero restaurar também sei lá, a RSDVC Config também, então vou copiar. Ou seja, eu quero que restaure somente essas 2 planilhas, sem problema. As outras, por exemplo, estaria aqui com as informações, né, lançadas e você não vai querer que elas sejam alteradas, tá? Então, só para que você perceba isso. Vou importar, ele já fez o import, pode perceber, ele não importou nada de cartão, ele não importou nada
nas contas, importou todas as informações da planilha de recebimentos, não importou nada da minha planilha de lançamentos fixos e nem na planilha feriados. Também não importou nada na planilha contas, ela continua vazia. Também não importou nada na planilha lançamentos, tá? Mas a planilha cartões, ela restaurou. Ou seja, ele vai restaurar somente os arquivos que você copiar para a pasta principal. Aqueles que você não copiar, ela nem sequer olha. Outra coisa, copiou, ele automaticamente já exclui esses arquivos para não correr o risco de fazer uma nova, um import novamente. De repente você clica lá no import, ele importaria novamente em cima de alterações que você já tivesse feito, ok? Ele não faz isso. Então, fez a importação, ele já elimina os arquivos também novamente. Lógico, por isso que ele joga, por isso que eu coloco os arquivos aqui dentro da própria pasta da planilha, tá? Os seus arquivos originais são mantidos, você os mantém guardados lá pelo período que você achar interessante. Outra coisa importante é o que acontece, por exemplo, quando você faz aquela, aqui vamos em contas, tá? Por exemplo, em contas, quando você chama, o que acontece? Aqui, poxa, não tem contas, né? Como é que eu vou mostrar? Mas acho que dá para fazer em lançamento. Bom, deixa eu fazer o import completo, tá? Aí a gente pode fazer um exemplo da outra parte que eu disse que precisava fazer. Bom, eu vou, como aqui não tem problema, eu vou copiar todas para cá. Eu vou fazer um import geral. Vamos em configurações e vamos importar todo mundo. Prontinho, todo mundo importado, tudo lançado. Perceba o seguinte, pessoal, na planilha cartões e na planilha contas não há problema que elas são planilhas pequenas, tá? Mas, por exemplo, numa planilha grande, tabela, como categorias e subcategorias, você tem muitos itens. E uma coisa que eu notei é que, por exemplo, olha só, ao chamar aqui para, por exemplo, buscar de valores fixos, ó, ele sempre pega no primeiro vazio que ele encontra. Ao invés, o legal é que ele posicione sempre o quê? Na primeira opção, né? Ou seja, você tem uma ordem aqui. Aqui para valor fixos nem tanto, mas quando você vai lançar contas, por exemplo, isso é importante, que ele busque sempre, ao invés de buscar, por exemplo, ó, que ele buscou na metade, mas ó, praticamente no final da minha planilha, tá vendo? O ideal é que ele busque o quê? Sempre no topo da lista, né? Nos primeiros itens daqui do lançamento, que provavelmente é onde eu vou estar trabalhando, tá? Isso acontece, provavelmente isso aqui é um recurso do Excel, ele encontrar o espaço vazio como referência para poder fazer o break, né? O que a gente vai fazer? Nas próximas, nessa versão 5, inclusive, eu já implementei isso, ele vai colocar um sinalzinho aqui, tá? Que é para manter todos esses espaços vazios preenchidos, de maneira que, a partir de agora, todas essas tabelas que ele busca para fazer uma inserção direta, ele faz esse trâmite, né? Ele vai lá na outra planilha, ou ele vai lá na outra tabela, a partir de agora, para que aconteça isso, para que ele sempre posicione na primeira opção, tá? Então, aqui na parte de lançamentos você não precisa se preocupar, tá? Na verdade, talvez você só tenha que fazer uma reorganização aqui para que ele gere novamente essas datas de separação, tá? Mas aqui na planilha de configurações, que é onde fica a maior gama de informações, né? Onde ele busca a maioria dos links via tabela para poder fazer essas inserções automáticas, é importante que aqui, ó, você coloque, por exemplo, aqui, ó, é só colocar um asterisco em todos os valores, ou seja, não deixar valores vazios, tá? Por exemplo, aqui nessa planilha aqui, ó, deixei aqui um espaço onde eu tenho aqui todos os lançamentos a pagar, e aqui eu tenho, então, eu saltei uma linha e deixei os pagamentos a receber, tá? Então, entre as linhas, ou seja, em todas as linhas brancas, coloca um asterisco, bem simples, não é tão trabalhoso, né? Não é uma coisa assim que vai te causar danos, nem você vai perder tempo fazendo isso, é muito rápido para fazer isso, tá? Nessas aqui. E isso vale aqui para essas planilhas, para essas duas tabelas também, tá? Então, por exemplo, aqui em categorias e aqui em subcategorias, se você, por exemplo, não quiser utilizar todas essas linhas, né? São 30 linhas para categorias e mais 30 e mais 85 para subcategorias, não vou usar só 10 aqui, tudo bem, você usa 10, 5, 20, não importa, mas todas as que você não for utilizar, ao invés de deixá-las em branco, coloca um asterisco, tá? Para que ela fique assim, ó, preenchida, ou seja, essas aqui no caso, como eu estou dando sugestão, estão todas preenchidas, tá?
Mas se você for eliminar alguns textos desse aqui e não quiser, você simplesmente coloca um asterisco. Porque isso vai garantir que toda vez que você vier aqui em contas e que você clicar aqui, por exemplo, na categoria, ele sempre vai pegar a primeira opção aqui, ó, da primeira para a última, da mesma ordem que você definiu lá. Tá legal? Isso aí é um recurso que eu descobri, acabei descobrindo por acaso, que é, não sei se é um problema no Excel, se é alguma configuração que tem que ser feita, mas acho que mais simples a solução. Você vai lá, deixa toda a tabela preenchida, e aí o problema simplesmente não acontece mais, ok? Agora sim, muito obrigado e boa sorte e muito sucesso a todos.